Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Marinho Mendes Domenici é natural de Goiânia, nasceu em janeiro de 47. Contrariando o desejo do pai médico, seguiu carreira no direito. Terminou o curso em 69, na capital goiana, e foi para São Paulo, onde especializou-se em economia regional e direito imobiliário. Veio para Brasília em 73, ingressou no Ministério Público 12 anos depois e foi inicialmente lotado no Acre, mas acabou residindo em Goiânia. Regressou a Brasília em 87, atuou junto ao Tribunal Federal de Recursos e o Tribunal Regional Federal. Aposentou-se em 2004 como subprocurador-geral da República, mas mantém atividade como advogado. Estamos aqui com o Dr. Marinho Mendes Domenici, aposentado como subprocurador-geral da República. É um prazer estar com o senhor aqui, doutor Marinho. Muito obrigado pela deferência em me convidar para participar desse evento tão significativo que pretende resgatar as memórias da nossa tradicional ANPR. Doutor Marinho, então eu queria que a gente começasse onde começou a sua história. Eu nasci em Goiânia em janeiro de 47. Meu pai era médico, mineiro, chegou em Goiânia logo à época da fundação da nova capital, e minha mãe, família de Goiás, eles se conheceram, casaram, tiveram 3 filhos. Eu fui o mais velho, com 2 irmãs. Como que o senhor começou a sua carreira no direito? Minha mãe tinha um sonho que eu fosse médico para seguir a carreira do meu pai. E eu sempre gostei muito da área voltada para a literatura, enfim, áreas completamente, vamos dizer, um pouco distantes da atividade exercida pelo papai. E eu, então, à época de me decidir pelo vestibular, eu resolvi fazer direito, porque eu me acreditava muito mais nas possibilidades de realização, autorrealização, na área de direito, ciências humanas, do que na área médica. E daí, então, eu fiz o vestibular em 64, ingressei na escola ainda com 17 anos, me graduei em Goiânia, na Rua 20, na Faculdade de Direito Federal. O meu ingresso foi um concurso regionalizado, que até é um pouco longo o concurso, porque as provas eram feitas em vários estados da federação, onde havia vagas, e você fazia previamente a sua opção. Mas, posteriormente, esse concurso tomou uma abrangência nacional após o seu término e foram sendo preenchidas as vagas e disponibilizadas aquelas onde, vamos dizer, a pretensão era praticamente nenhuma ou diminuta. E aí, minha posse foi em 85, eu fui nomeado para o Acre, como procurador lotado lá, mas fui designado para o exercício das atividades em Goiânia. E lá fiquei durante 2 anos. Depois eu vim para Brasília e permaneci aqui até a minha aposentadoria na instituição. Tá certo. Como que era o trabalho na época em que o senhor ingressou no Ministério Público e que diferença que o senhor vê em relação ao trabalho hoje? Bom, primeiramente as condições físicas, vamos dizer assim, né, e os meios materiais são inúmeras vezes superiores ao que eram àquela oportunidade. Para que você tenha uma ideia, Flávia, todos funcionávamos
na L2 Sul, onde hoje funciona a PRDF. Uma irmandade muito grande, porque a gente se cruzando sempre naqueles corredores lá da L2. Hoje você tem lá na L2 a Procuradoria da República no Distrito Federal, você tem aqui no setor de autarquia sul a Procuradoria Regional da República, e aqui você tem funcionando nesse complexo aqui a Subprocuradoria com suas outras atividades afins aí, né? Com o aumento dos integrantes da atividade meio, tá certo? E isso, obviamente, leva a esse distanciamento físico, daí a importância, inclusive, dos encontros nacionais, né? E reaproximar os colegas e tudo. O senhor trouxe para a gente uma imagem do Encontro Nacional em São Luís. 88. Em 88. O que o senhor lembra dessa ocasião? Olha, 88 eu diria para você que foi um divisor de águas para todo o Ministério Público. Com a Constituinte daquele ano, nós recebemos essas atribuições tão significativas, relevantes, que, bem exercidas como vem sendo pelo Ministério Público, e tem proporcionado uma abrangência maior das nossas atividades voltadas para o interesse da coletividade, no sentido de vedar todas as possibilidades de lesões aos interesses difusos. Nominada Constituição Cidadã, como proclamou o Dr. Ulisses, foi que nos permitiu essa atuação mais marcante, mais efetiva, porque antes nós éramos vinculados ao Ministério da Justiça e gerava até um certo conflito, às vezes, com a nossa, vamos dizer, atividade pura de Ministério Público. E hoje é uma instituição que é muito marcada pela sua autonomia, pela independência, né? A ANPR, que é a associação, tem algum papel de contribuição para que isso acontecesse? Muito. Houve uma interação muito grande entre o Procurador-Geral e a ANPR. Isso permitiu à ANPR apresentar as reivindicações que o Ministério Público, a instituição, tinha, para que ela pudesse exercer a sua atividade com toda a abrangência que é exercida hoje, tá certo? Com tantos benefícios que ela tem oportunizado à sociedade, que agora nós tivemos um exemplo mais marcante disso, é esse projeto de lei contra a corrupção, não é? Tudo em decorrência dessa postura que nos foi delegada para que nós pudéssemos exercer em toda a sua plenitude a atividade ministerial. E isso, a associação, foi de grande relevância. Eu queria que o senhor lembrasse algum caso marcante da sua atuação como subprocurador. Fui chamado algumas vezes para participar em conjunto com outros membros, que foi até realizado pelo Dr. Wagner Gonçalves, que se lembrou do meu nome. Nós então desenvolvemos esse trabalho junto. Era a respeito de uma contratação para demarcação de terras indígenas. Naquela ocasião integrava o gabinete do ministro da Justiça, Dr. Inocêncio, e nós então fizemos esse trabalho. Me lembro bem, dada a sua relevância. Houve também participação em instauração de inquéritos civis, que era uma novidade que nos foi permitido através da SECODID, que foi inicialmente a origem de muita atividade posterior. Eu passei a atuar em áreas
penal e tributária já com alguns anos de Tribunal Regional Federal. E a Procuradoria tinha uma atuação muito independente, muito marcante junto ao tribunal, e nós sempre procurando levar a nossa contribuição no sentido de delinearmos as nossas posições, tá certo? Como vislumbrávamos deveriam ser os resultados dos julgamentos e tudo. Obviamente, às vezes com êxito, às vezes não, mas... E havia também uma interação grande entre a PRDF, os membros do TRF, que atuavam junto ao TRF, né, da PRR1, e mesmo assim também no STJ. Porque as coisas nascem na primeira instância, vamos dizer assim, né, junto da PRF, e daí PRDF, daí vem para o TRF1 e vão prosseguindo. Tem que haver uma interação muito grande para que não haja mantida a independência, as convicções de cada membro, claro, né? Mas as memórias são bastante agradáveis de se recordar. Que bom. Em que ano que o senhor se aposentou, doutor Marinho? 2004. E o que o senhor depois... O senhor depois continuou? Sim. A atuar na área? Inclusive, na realidade, eu sempre tive o meu escritório, porque o ADCT, da Constituição de 88, assegurou àqueles membros que exerciam a advocacia poderiam continuar se assim o quisessem. A dedicação exclusiva passou a ser imperativo legal apenas para aqueles que ingressaram após a Constituição de 88. E como a minha atividade no escritório nunca houve nenhum conflito com os trabalhos que a Procuradoria requisitava fossem cumpridos da minha parte, eu então mantive o meu escritório, obviamente reduzindo bastante, porque o volume de trabalho era muito grande. Houve então essa manutenção do escritório e com a minha saída da instituição, com a aposentadoria, eu retomei o escritório e me dedicando à área que eu já fazia, que era imobiliária, associada à área ambiental, dado o seu entrelaçamento que existem hoje, não é? Porque todos esses empreendimentos imobiliários de um porte maior passam pela atividade de licenciamento ambiental. Nesses anos todos de atuação no direito público, o que o senhor trouxe para a sua vida, para a sua experiência? Olha, eu agreguei inúmeros valores, sem dúvida. Passei a ter uma visão bastante ampla do que seja efetivamente a prática, o exercício do direito. A nossa atuação, ela mexe, ela lida com valores extremamente significativos, não é? São honra, liberdade, e daí a necessidade de termos bastante acuidade ao lidarmos com esses valores, a fim de que injustiças não sejam cometidas, mas também não podemos, de maneira nenhuma, permitir que condescendência com atos reprováveis ou passíveis de persecução penal. Além de um convívio a miúde com aqueles que já eram amigos antes, a criação de novas amizades, as quais mantenho até hoje.
digamos que esse vídeo passe aí para novos procuradores que estão chegando à casa. Que mensagem que o senhor traria para esse público? Olha, o que eu poderia dizer é o seguinte: ser procurador da República é uma missão de alta nobreza. Requer conhecimento, requer isenção, respeito ao cidadão e, fundamentalmente, conhecimento e distinção daquilo que pode efetivamente embasar uma atuação ministerial, daquilo que não nos permite pôr em prática essa atuação. Isso é significativo, sob pena de atropelarmos o sábio princípio dos antigos penalistas italianos, em que todo processo é pena em si. Tá certo. Tá bem, então, mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos ao Dr. Marinho Domenici aqui pela contribuição na memória da ANPR. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado.